Multiplicação e divisão de radicais. Como a gente deve proceder para multiplicar e dividir radicais? Primeira multiplicação. Vamos trabalhar aqui 3 exemplos de multiplicação de radicais. Depois a gente faz mais 3 aí, considerando a divisão. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Quem vai dar base, quem vai dar suporte para a gente multiplicar radicais é a propriedade 2 que a gente estudou nas aulas anteriores. O que diz mesmo a propriedade 2? Ela diz o seguinte, olha, que a raiz enésima de A vezes B é raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Propriedade 2 que a gente estudou, propriedade dos radicais. Propriedade 2. Muito bem. Bom, e a gente vai usar essa propriedade da direita para a esquerda. O que ela diz para a gente da direita para a esquerda? Ela diz para a gente o seguinte, menino, presta atenção. Toda vez que você tiver um produto de radicais com os mesmos índices, tá vendo aqui o mesmo índice? Qual é o procedimento? Você repete o índice e multiplica os radicais. É isso que essa propriedade diz pra gente. Vou repetir? Menino, presta atenção. Toda vez que você tiver um produto de radicais com o mesmo índice, com os mesmos índices, você repete o índice e multiplica os radicandos. É isso que está dizendo a propriedade. Não é exatamente isso que eu tenho aqui no item A? No item A? Olha só o que eu tenho no item A. Eu tenho um produto de radicais com o mesmo índice 3. O que diz a propriedade? Diz que eu repito o índice, repetir o índice e multiplicar os radicandos. 2 vezes 10, 20. É isso que diz a propriedade. Produto de radicais com o mesmo índice, repete o índice, multiplica os radicandos. Vamos lá. Bom, aqui no item B eu tenho também um produto de 2 radicais com o mesmo índice 2. Então, de acordo com a propriedade, a gente repete o índice e multiplica os radicandos. 5 vezes 6, 30. Ai, que moleza multiplicar radicais, na verdade? Multiplicar radicais com o mesmo índice, coisa simples. Repete o índice, multiplica os radicandos. Agora, item C. No item C a gente tem um probleminha, não tem um probleminha? Porque eu tenho aqui um produto de 2 radicais que tem índices diferentes. O primeiro tem índice 2 e o segundo tem índice 3. Não dá, então, para a gente usar a propriedade, porque a propriedade está falando de multiplicação de radicais com o mesmo índice. E aqui tem um índice diferente. Usar a propriedade de imediato não dá, não é verdade? Então, professor, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai proceder? Pessoal, é simples. O que a gente vai fazer é reduzir esses 2 radicais ao mesmo índice. Reduzir esses 2 radicais ao mesmo índice. Lembra que a gente fez isso umas aulas atrás? Redução de radicais ao mesmo índice. Então, eu vou procurar escrever o raiz de 2 e o raiz cúbica de 5 com o mesmo índice. Como é que a gente faz isso mesmo? Vamos lembrar aqui? Vamos lembrar aqui, ó. Aqui eu tenho raiz quadrada de 2 e aqui eu tenho raiz cúbica de 5. Eu devo escrever com o mesmo índice. E qual vai ser esse novo índice? É o MMC entre 2 e 3. E o MMC entre 2 e 3 é 6. Então, vou escrever esses 2 radicais com índice 6. Com índice 6. Tá? Bom, a fim desse 2 ficar 6, eu devo multiplicá-lo por quanto? Por 3, né? 2 vezes 3, 6. Então, eu devo multiplicar também o expoente do radicando por 3. Então, aqui vai ficar 2 ao cubo. Se você não assistiu essa aula, assista, pessoal. Redução de radicais ao mesmo índice. Tá? Você pode multiplicar aqui tanto o índice quanto o expoente do radicando pelo mesmo número que o resultado não se altera. Então, estou multiplicando o índice e o expoente por 3. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 3, 3. Bom, agora, a fim desse 3 virar 6, eu vou multiplicá-lo por 2. Dessa forma, você vai obter raiz de índice 3 vezes 2, 6, de 5 elevado a 1 vezes 2, 2. Então, o que eu estou fazendo aqui? Multiplicando tanto o índice quanto o expoente por 2. 3 vezes 2, 6, 1 vezes 2, 2. Dessa forma, a gente tem agora a raiz sexta de 8, que é o 2 ao cubo, e aqui a gente tem raiz sexta de 25. Excelente, excelente, não é verdade? Pronto. Então, vamos voltar para a continha? Vamos lá. Aqui vai ser igual a quê? A raiz sexta de 8, né? O raiz quadrada de 2 é a raiz sexta de 8. E o raiz cúbica de 5 é o quê? Raiz sexta
de 25. Raiz sexta de 25. Agora, o que eu tenho, pessoal? O que eu tenho? Eu tenho um produto de dois radicais com o mesmo índice. Qual é o procedimento? Repete o índice, multiplica os radicandos. Repete o índice é 6. Multiplica os radicandos. 8 vezes 25 vai dar 200, né? 200. Pronto, pessoal. É assim que a gente deve proceder para multiplicar radicais. Bom, vamos fazer um comparativo aqui entre as operações, pessoal, entre as operações. A soma e subtração e a multiplicação que a gente está discutindo, né? Que também essa observação vai valer para a divisão. Muito bem. A gente observou na aula passada que a gente só pode operar em termos de soma e subtração com radicais semelhantes. Aqueles radicais que possuem o mesmo índice e o mesmo radicando. Mas aqui em termos de multiplicação, a gente está observando que quaisquer dois radicais você sempre pode multiplicar. Se eles tiverem o mesmo índice, como aqui no item A e o item B, é simples, você repete o índice e multiplica os radicandos. Não é verdade? Agora, se eles tiverem índices diferentes, como aqui no item C, inicialmente você reduz os radicais ao mesmo índice, que é isso aqui que eu fiz, e depois você usa a propriedade, ou seja, repete o índice e multiplica os radicandos. Então, em termos de soma e subtração, a gente só pode operar com radicais semelhantes, Bom, agora, em termos de multiplicação e divisão também, você vai observar, a gente pode sempre operar. Quaisquer dois radicais eu posso sempre multiplicar ou dividir. Tudo bem? Vamos fazer mais 3 exemplos agora envolvendo a divisão. Bom, agora nesses 3 exemplos aqui, o exemplo D, E e F, a gente tem divisão de radicais, né? O que vai dar suporte para a gente operar em termos de divisão com radicais é a propriedade 3, que diz que a raiz enésima do quociente, né, raiz enésima de A sobre B, é a raiz enésima de A sobre a raiz enésima de B. Raiz enésima de B. Tudo bem? O que ela diz para a gente da direita para a esquerda? Da direita para a esquerda. Se você tiver uma divisão, um quociente de radicais com os mesmos índices, você repete o índice e divide os radicandos, bem como na multiplicação. Tudo bem? Bom, exatamente esse o formato que a gente tem aqui no item D. No item D a gente tem exatamente uma divisão de radicais com os mesmos índices. De acordo com a propriedade, o que a gente faz? A gente repete o índice e divide os radicandos. 20 dividido por 5. Isso é o mesmo que raiz quadrada de 20 dividido por 5 dá 4. E raiz quadrada de 4 é 2. Aí, maravilha. Bom, aqui também eu tenho uma divisão de radicais com o mesmo índice. O que eu devo fazer de acordo com a propriedade? Repito o índice, que é 3, e divido os radicandos. 30 dividido por 6. Ou seja, isso é raiz cúbica de 30 dividido por 6 dá 5. Pronto, raiz cúbica de 5. Muito bem. Aqui no item F, a gente tem uma divisão de radicais com índices diferentes. Qual é o procedimento, pessoal? É escrever cada um desses radicais com o mesmo índice, 6 no caso aqui, né? O 6 é o MMC entre 3 e 2. Então vamos fazer isso? Vou escrever o raiz cúbica de A ao quadrado B ao quadrado como a raiz de índice 6. Isso vai ser raiz sexta de quanto? De A à quarta, B à quarta. O que eu fiz aqui mesmo? Eu multipliquei o 3 por 2. Mas se eu multiplico o 3 por 2, eu tenho que multiplicar os expoentes aqui do radicando também por 2. Então, 3 vezes 2, 6. 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 2, 4. Tudo bem? Bom, e agora o raiz quadrada de AB. Raiz quadrada de AB. Tá? Bom, lembrando que aqui tem o 2. Muito bem, muito bem. Bom, para eu escrever com raiz de índice 6, qual é o procedimento? Eu devo multiplicar esse 2 por 3 e também os expoentes aqui do radicando por 3. Então, 2 vezes 3, 6. Aqui, 1 vezes 3 vai dar 3, então A elevado a 3 vezes B elevado a 1 vezes 3, que também dá 3. Pronto. Escrevi os dois radicais com o mesmo índice. Então, isso, item F agora, é igual a raiz sexta de A elevado a 4, B elevado a 4, sobre raiz sexta de A ao cubo, né? A ao cubo, B ao cubo. Tudo bem? Agora eu uso a propriedade. Eu tenho uma divisão de radicais com o mesmo índice. Qual é o procedimento? Repete o índice, que é 6, e divide os radicandos. A elevado a 4,
b elevado a 4 sobre a ao cubo b ao cubo. Um pouco mais, isso vai ser raiz sexta de quem? Olha só, a quarta dividido por a ao cubo, divisão de potências de mesma base, eu repito a base que é o a, subtrai os expoentes. 4 menos 3 dá 1. Então a elevado a 1 é o próprio a, não precisa colocar. O mesmo ocorrendo aqui com b a quarta dividido por b ao cubo, divisão de potências de mesma base, eu repito a base que é o b, subtrai os expoentes. 4 menos 3, 1, que não precisa colocar. Então, raiz sexta de AB. A gente está observando também que, em termos de divisão, quaisquer dois radicais a gente pode dividir. Na verdade, quaisquer dois radicais a gente pode dividir. Se eles tiverem o mesmo índice, você repete o índice e divide os radicandos. Se eles tiverem índices diferentes, primeiro você reduz ao mesmo índice e depois, então, aplica a propriedade. Repete o índice e divide os radicandos. Tudo bem? Vamos lá. Para finalizar essa aula, a potenciação. Muito bem. Antes da gente começar a fazer essas continhas, uma observação aqui, pessoal. Uma observação importantíssima, essa observação. Que diz o seguinte, raiz enésima de a elevado a m, por exemplo, assim, ó, m. Se você tem um radical elevado a um expoente m, tanto faz esse expoente m estar fora do radical ou como expoente do radicando. Ou seja, isso é o mesmo que raiz enésima de a elevado a m. É a mesma coisa, tá, pessoal? Você escrever assim ou assim é a mesma coisa. Por exemplo, deixa eu justificar aqui apenas um caso em que o m é 2, só para você ter uma ideia de que realmente isso funciona. Vou justificar aqui no caso em que m é 2. O que seria raiz enésima de a ao quadrado? A ao quadrado. Bom, por definição, raiz enésima de a ao quadrado é raiz enésima de a vezes raiz enésima de a. Definição de potência, não é verdade? Raiz enésima de a ao quadrado é raiz enésima de a vezes raiz enésima de a. O que eu tenho aqui agora? Eu tenho um produto de dois radicais, tá vendo? Com o mesmo índice. Qual é o procedimento? A gente repete o índice, que é n, e multiplica os radicandos. A vezes a dá a ao quadrado. Aí, ó, observa. O 2 estava fora aqui, olha. Ele veio aqui para dentro. Tudo bem? Então, tanto faz você escrever raiz enésima de a elevado a m, o expoente m pode estar aqui fora, ou como expoente do radicando. É a mesma coisa. Tudo bem? Muito bem. Em vista disso, raiz quadrada de 2 ao cubo é o mesmo que raiz quadrada de 2 ao cubo. O expoente pode estar lá fora ou aqui dentro. Bom, esse 2 ao cubo a gente vai escrever como 2 ao quadrado vezes 2, né? 2 ao quadrado vezes 2. O 2 ao cubo é 2 ao quadrado vezes 2. E aí, conforme nós combinamos aí nas aulas anteriores, esse 2 que está elevado ao quadrado, ele sai da raiz. Então, isso vai ser 2 raiz de 2. Item B, mesma linha de raciocínio, raiz cúbica de 5 elevado a 4 é o mesmo que raiz cúbica de 5 elevado a 4. O expoente pode aparecer aqui dentro. Bom, o 5 elevado a 4 a gente vai escrever como sendo 5 ao cubo vezes 5. O 5 elevado a 4 é 5 ao cubo vezes 5. E aí esse 5 que está elevado ao cubo, ele sai da raiz. Então isso vai ser 5 raiz de 5. Para finalizar, raiz quinta de 2 ao quadrado. Então, isso é o mesmo que raiz quinta de 2 ao quadrado. E 2 ao quadrado dá 4, né? Isso é raiz quinta de 2 ao quadrado, 4. Pronto. Potenciação de radicais.